Selic a 5,5. E eu trouxe aqui o Jacinto, lá do Funds Explorer, o maior site de fundos imobiliários do Brasil, para comentar o que isso significa para essa indústria que não para de crescer. Antes de começar, Jacinto, eu falei que não para de crescer, bateu 431.330, Thiago. Nossa, você sabe de cor aí. Então, 430 mil e mais uns quebrados aí, investidores, cresceu 10% o número de investidores de fundos imobiliários, né? Exato. Muitos, eu acho, inclusive por conta desse motivo, do motivo que a gente vai tratar nesse vídeo, que é o CDI menor. As pessoas que querem rentabilidade estão indo para alternativas. Eu acho que o fundo imobiliário é uma das alternativas boas aí para quem quer investir em ativos que tenham mais rentabilidade. Jacinto, diga. Antes de começar, se inscreve aqui no canal, já dá o joinha, já ativa a notificação. Jacinto, fala uma coisa. O que isso significa para a indústria de fundos imobiliários, o CDI em queda? São duas coisas, Thiago, que eu vejo. É o seguinte, se a Selic, ou que nem o Thiago fala, o CDI está em queda, a rentabilidade, ou seja, o dividend yield dos fundos imobiliários, ou seja, o rendimento do dividendo distribuído a você, investidor, vai ficar cada vez mais atrativos. Afinal de contas, o dividendo, né, vindo da receita de aluguel, ele é reajustado anualmente pela inflação, né, e como a renda fixa ela está caindo, porque o Selic está caindo, o dividendo vai cada vez ficar maior em relação a isso. E também, Thiago, quando você faz um valuation de um fundo imobiliário, em que você usa essa taxa básica de juros, né, para descontar a valor presente e ele está ficando cada vez menor, o valuation do seu fundo imobiliário vai aumentar. Ou seja, isso é muito bom para os fundos imobiliários por essas duas perspectivas, Thiago. Exato. E não é só Selic, né? A queda da taxa de juros futura, né, também apresentou queda expressiva nos últimos 36 meses, tem caído bastante. E a Selic está na cabeça da pessoa física, é os juros que a maior parte das pessoas físicas se orienta. Eu acho que o certo seria, até na hora de fazer um valuation de um fundo imobiliário que tem um imóvel, usar mais as taxas longas, né? NTNB 2050, 2055, que é mais compatível com a duração daquele ativo. Um imóvel, ele dura muito, né? Muito tempo. Então, se você fizer as manutenções necessárias, às vezes dura para sempre. Exato. Né? Você vai aqui em São Paulo mesmo, o Iguatemi, que é um dos shoppings que mais vende por metro quadrado do Brasil, deve ter pelo menos aí uns 30 anos. Desde que eu nasci ele existe. Então, é o shopping mais antigo da cidade. É, do Brasil. E esse shopping deve ter, pelo menos, eu tenho 33 anos, pelo menos 33 anos ele tem. Deve ter 40, 50 anos. E está lá moderno. Se você vai fazendo as melhorias, se o dono do imóvel vai fazendo as melhorias, o imóvel dura para sempre, aí podemos dizer, né? Exatamente. Se for realizadas essas várias benfeitorias no caso, e também, Thiago, o valor do ativo ele vai aumentando, inclusive. Porque se você fizer uma benfeitoria que aumente a qualidade construtiva, o ativo passa a valer até mais. Exato. Então, pessoal, os fundos imobiliários, a tendência é que valorizem ainda mais com a taxa Selic em queda. Na minha opinião, a Selic não deveria influenciar, deveria ser mais as taxas longas, como NTNB, que eu falei agora há pouco, mas eu reconheço que como 80% das cotas, ou por aí, estão na mão de pessoas físicas, e as pessoas físicas usam o CDI como uma referência, na hora que elas vão fazer as suas contas, né, eu vou alocar meu capital aqui na Selic, que está pagando 5,5%, e daí paga imposto de renda, está sobrando 4,5%, né? Paga 20% ou 15%, não sei, mas cai bastante. Exato. A pessoa começa a comparar esses 5,5%, 4,5% com as outras alternativas. E os fundos imobiliários hoje estão se popularizando. É uma das alternativas que as pessoas vão cada vez mais observar. E eu imagino que tem a boa parte do dinheiro do Brasil que está na renda fixa, que pertence a pessoas que buscavam um rendimento, e a renda fixa durante muito tempo deu um rendimento interessante, mas agora não dá mais o mesmo rendimento do passado, e a tendência inclusive é que seja ainda menor no futuro, né? Jacinto, a gente estava até conversando antes de gravar aqui, já tem banco, né? Que o Santander, os economistas deles estão prevendo 4,5% até o final desse ano, hein? Já estamos em setembro, daqui a pouco outubro, novembro, dezembro, e até o final do ano aí, terminar em 4,5%. Perfeito, Thiago. E eu acho que quem busca rentabilidade vai ter que
sair da renda fixa, já não remunera mais, e fundo imobiliário é uma das boas alternativas, você concorda? Concordo, Thiago. E, inclusive, fundo imobiliário, né, para quem busca a renda variável, Thiago, é a porta de entrada para esse tipo de ativo. Beleza, então essa vai ser uma segunda consequência. Vai ter cada vez mais investidores em fundos imobiliários. Eu acho que, como dizem, é só o começo, né? Como diz o nosso amigo Tio Uli, é só o começo. Temos aí 430 e poucos mil investidores e eu acho que a gente vai bater 1 milhão aí no meio do ano que vem, talvez, ou mais para o final do ano, não sei, vamos ver como é que vai ser, mas vai bater 1 milhão e vai continuar crescendo porque é uma classe de ativos que tem uma liquidez interessante para a pessoa física, tem um rendimento mensal interessante e tem um risco que eu acho menor do que ações, né? Uma volatilidade menor também e a pessoa física ela às vezes se sensibiliza bastante com a volatilidade, então talvez prefira o investimento em fundo imobiliário. Então, eu acho que a queda da Selic é muito interessante para a liquidez do investidor de fundos imobiliários, porque vai ter mais gente buscando e, infelizmente, aí eu acho que vai acontecer também, provavelmente os yields vão ser menores, você concorda? Sim. Quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, lá em 2014 para 2015, eu consegui encontrar alguns fundos que pagavam 1% real por mês. Hoje, isso é praticamente impossível, né, de encontrar, a não ser que tenha algum ativo de alto risco, né? Existem alguns fundos imobiliários que chegam perto disso, por exemplo, alguns fundos imobiliários que investem em CRIs de operações mais arriscadas, não tradicionais, Exato. Fora do eixo Rio-São Paulo, por exemplo, no centro-oeste do país ou nas regiões pelo país de fronteiras agrícolas, né? Então são CRIs aí que remuneram. Mas obviamente a gente teve que correr mais risco, né? Exatamente, é mais arriscado, sem dúvida, Thiago. Exato. Então, pessoal, essa vai ser a consequência negativa, porque como vai ter mais demanda, né, a queda da Selic vai empurrar alguns investidores para ativos de maior risco, mais demanda. Exatamente. Menor, mais preço, né? Como tudo na vida, quanto maior o preço, em fundo imobiliário, menor o yield também. Menor o yield, essa é a consequência. Então é isso, pessoal. Essas são as consequências que a gente vislumbra da queda da Selic para os fundos imobiliários. A valorização, se você tem cotas, provavelmente já valorizou ou vai continuar valorizando. E 2, o yield no futuro vai ser menor. Você concorda, Jacinto, com tudo que eu falei? Exato, concordo sim, Thiago, assim, mas é importante, apesar de o yield ele ser menor por causa dessa demanda, ele ainda será maior do que a Selic. Exatamente. Jacinto, muito obrigado, sempre um prazer contar com a sua querida presença aqui. Obrigado, Thiago. E eu vou fazer o convite para você aqui, não sei se para aquela, para essa câmera, vou fazer o convite aqui para se inscrever na newsletter gratuita aqui do Mestre Jacinto, todos os dias no seu inbox, é uma das minhas leituras obrigatórias no dia, junto com as do Baroni, que também a gente vai botar aqui o Fikipedia, se inscreve nas duas, demora menos de 30 segundos. E é isso, faz o pitch aí da sua newsletter gratuita diária. Pessoal, minha newsletter gratuita diária é feita com muito carinho e diariamente você tem assuntos sobre mercado financeiro, mercado imobiliário e fundos imobiliários. É só gratuito. Entra lá no site Funds Explorer ou clica aqui embaixo, faça seu cadastro gratuito e receba diariamente a minha newsletter. É isso aí. Muito obrigado, Jacinto. Se você gostou desse vídeo, já dá aquele joinha, já se inscreve no canal, ativa a notificação e nos vemos nos próximos vídeos.